Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Podcast Trivela Central 3, 14 de fevereiro de 2019. O amigo é muito bem-vindo, a amiga é muito bem-vinda. Eu sou Leandro Amin, estou com Felipe Lobo, Biratã Leal, Bruno Bonsante, Caio Maia e os programas, os podcasts da Trivela entram no ar sempre nas noites de quinta ao vivo, logo depois sai como um podcast. E da noite de quinta-feira passada para essa noite de quinta-feira, o futebol brasileiro mudou de uma forma que talvez não volte nunca mais a ser como era, dado posto que o maior clube do Brasil passou pelo seu pior dia, né? A gente foi embora daqui, era perto de 10 da noite e perto de 10 da manhã a gente já estava com a tragédia do Ninho do Urubu tomando conta das nossas cabeças e corações. O maior sonho que se tem nesse país entre as crianças, que é vestir a camisa do Flamengo, dado que o Flamengo é a maior torcida do Brasil, acabou sendo, na verdade, acabou virando um sinônimo de dor, de muita dor. Fazia esse registro porque ficou uma semana inteira sem que a gente falasse sobre. Bruno Bonsante? Oi. Não foi uma semana fácil, né? Não foi uma semana fácil e tem muita coisa que dá para discutir em relação a essa tragédia do Ninho do Urubu. E depois ainda aconteceram outras coisas, né? Teve incêndio também no alojamento do Bangu. O Ricardo Boechat também morreu essa semana e num desastre também que foi muito impactante, né? Muita gente que a gente conhecia ele também, eu não pessoalmente, mas também uma outra tragédia na semana, então foi uma semana bem complicada mesmo. Felipe Lobo, é complicado também entender o que acontece dentro do São Paulo. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas que coisa, né? Que coisa, salve, salve amigos e amigas, meus caros ouvintes. E eu vou falar até de uma coisa que eu vim aqui conversando no caminho com o Caio Maia. Só uma pincelada, hein? Não vai aprofundar não, o rapidinho, tema, é rapidinho. Tem que apresentar os outros. É rapidinho, só porque as pessoas nesse país têm muita preocupação com vidro, né? Tem. Vidro é uma das coisas mais protegidas verdade. pelas pessoas. E aí tem muita gente chateada com vidro quebrado. Eu não entendo tanto esse apreço por vidro, mas muita gente ficou chateada porque a torcida de São Paulo, uma parte dela, quebrou a estação São Paulo-Morumbi. Muita gente achou, mas por quê? Sem motivo eu também acharia estranho. Mas a estação fica na linha 4, e a linha 4 simplesmente ignorou um protocolo do metrô de estender o horário de funcionamento em dias de jogos. Eles fecham meia-noite para sem atender boi. a torcida. Que é uma coisa que tem acontecido em outros estádios, em Itaquera e tudo mais, e na Barra Funda. A linha 4, por ser uma linha privada, acha que pode fazer absolutamente o que ela quiser e dane-se. O que é uma ironia maravilhosa, né? Porque o Morumbi sempre foi um lugar de difícil acesso, sem o metrô, e durante quase todos os tempos, aí finalmente abrem o metrô no Morumbi esse ano, e aí fecham quando tem jogo. Exatamente. Então eu acho o seguinte, tem que quebrar todos os vidros. É isso. Eu não acho que antes de existir a estação São Paulo Morumbi, a linha amarela do metrô misteriosamente ficava em manutenção só nos dias que tinha jogo, nos quais o público deveria ser grande e era em algum estádio que precisasse usar, notadamente ali ou o Morumbi ou até o Pacaembu. Eu sempre achei uma coincidência, mas coincidências devem ser tratadas como coincidências apenas. O Biratã Leal, o Bonsante já citou aqui, eu queria aqui no seu boa noite, você, grande jornalista que citasse aqui no momento que o vizinho começa a tocar, ligou uma britadeira aqui, um abraço para ele, o Boechat, né, Ricardo Boechat, morreu, foi a notícia aí bem impactante aí da semana, um cara que acabou deixando um legado bastante grande. E o Ricardo Boechat, acho que você e a mim também podia falar um pouco disso, você como comandante aqui, apresentador do programa.
que sabe bem como que é essa função. Aqui é um podcast, não é uma estação de rádio, mas tem muita semelhança. Até o próprio estúdio em si se assemelha em sua infraestrutura a um de rádio, né? E essa coisa de você falar com o público, né? A relação que se cria. E o Boechat era uma figura impressionante. Eu não vou dizer que eu ouvi o programa dele, porque não é verdade. E daí não é nem nada contra ele. Eu gostava do trabalho dele, mas é que normalmente no horário eu não estava... Acordado. Acordado, entendeu? Então... Não precisa ter vergonha. Eu saio da Central 3 meia-noite, geralmente. Então eu não vou acordar cedo pra ouvir rádio. Exatamente. Mas meu pai, por exemplo, eu nem falei com meu pai ainda. Seria bom que o aniversário dele é semana que vem. Mas o meu pai, por exemplo, adorava o Boechat. É um grande, né? Então, a forma como ele conseguia se comunicar, como ele conseguia, em vários momentos, até quando eu discordava completamente dele, mas em vários momentos ele conseguia juntar num comentário várias coisas que você estava com aquilo engasgado, querendo dizer, ou querendo que alguém visse alguém falando, ele chegava lá e falava, né? E conseguindo manter o rádio como o veículo relevante, mostrando que o rádio ainda é um veículo que pode ser relevante e pode influenciar as pessoas, ainda tem um espaço especial para o rádio. Acho que você até podia falar um pouco disso também, dessa relação que se cria com as pessoas que te ouvem. Né? É uma coisa muito louca. Inclusive, mandar um abraço pro apresentador do podcast da Trivela até o fim do ano passado, Paulo Júnior, que recebeu um presente muito querido de um ouvinte nosso aqui da casa. A gente apresenta o Meu Time de Botão em conjunto, né? E um ouvinte mandou uma camisa para ele junto com uma carta, com uma... contando uma história de vida. A gente às vezes não sabe o quanto a gente o quanto a gente entra, né, na rotina das pessoas, e isso realmente nos dá uma responsabilidade de ter sempre um carinho. Que tem gente que ouve a gente assim de raspão. Sim. E é o que tem que ser mesmo, porque a comunicação é rápida, a gente tem que ouvir bastante coisa, não ficar uma coisa. Mas muita gente, assim como a gente ouve o Boechat, eu ouvi muito o Cláudio Zaidan na vida. Tenho certeza que se no dia que o Cláudio Zaidan for embora, o meu coração vai ficar muito pequeno por causa dessas memórias. A gente aqui também está construindo essas memórias. Eu preciso apresentar o Caio Maia. Será mesmo? Caio, olha só, você... São 2 filhas, né, que você tem? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas? Uma de 13 anos, a mais velha tem 13 anos. Perfeito. E você cantava Boi da Cara Preta para suas filhas? Não conheço essa canção, cara. Não sei do que você está falando. Não é verdade. Não é verdade. Lógico que eu cantava, cara. Cantava muito... Enfim, e eu concordo com... Não sei, foi você que falou isso hoje, que é uma canção do nosso folclore. Isso, tá aí. Deve ser utilizada para... Exato. Sim. Agora, Eu concordo. Teve toda essa... Não, continua, vai. Você vai falar alguma coisa aí, eu tô Não, cortando. porque assim, tem música que sai dessa... nos tempos... hoje em dia, música para entrar no arquibancada tem que ter uma letra, parece um enredo. Na verdade, é o contrário, né? Enredos simples saíam da Sapucaí direto pro Maracanã. Eu acho que usar o que a gente tem aqui no nosso cancioneiro. Eu acho que a torcida do São Paulo, se você quer saber, deveria cantar Hilarie Hilarie, como a torcida do Boca canta. A torcida do Boca canta porque é outra conotação, né? Aqui, se uma torcida cantar Hilarie da Xuxa, vão tirar a onda, vão falar que é música né? Você sabe como é que funciona aqui a cabeça das pessoas. Sei lá, você foi eliminado pelo Talheres. O Boi da Cara Preta, pra mim, é o menor dos problemas. No caso, o Boi do Piauí, que faz parte da segunda estrofe da música. Então, é engraçado que eu vi essa coisa de Boi do Piauí, São Paulino. Eu já ouvi algumas vezes torcidas cantarem Boi do Piauí, na verdade, porque precisavam de um jeito de rimar com o hino Tem final. que rimar, cara. Como no caso da torcida do São Paulo ontem, pra rimar com o Morumbi. Boi do Jaçanã, Maracanã. Então, não é uma coisa ineta. É que talvez pela situação, por existirem redes sociais, ter saído o vídeo, todo mundo, nossa, Boi do Piauí. Mas assim, não é uma coisa pra... Quando eu ouvi na hora, normal. Bom, então vamos combinar que ridículo por ridículo, o Boi do Piauí não tá nem na escala das coisas mais ridículas que tem acontecido. Não, e ridículo por ridículo. O que o time do São Paulo apresentou foi muito pior do que qualquer rima que a torcida pudesse fazer. Isso você não esperava o que ia acontecer hoje. Vou confessar aqui que eu fiquei fora dessa polêmica. Hoje eu não tô entendendo. Qual que foi o problema? Foi Não, o Piauí? As televisões O e Boi do sites, Piauí. porque a torcida do São Paulo protestou ontem Sim, com essa música, tá. né?
E, enfim, parece que foi a grande notícia. Parece que Não, eu quero descobriram. falar assim. uma grande Não, notícia. Descobriram Ele ontem à falou noite. boi do Piauí, Agora agora quero quero ver ver pra sair do SARS pra Morumbi. sair do Morumbi. Como Não, se o o que- contraste entre a indignação e uma música que, na verdade, Entendi. soa infantil. E, não, é verdade. e acho que pra Não, muita é. gente, esse boi do Piauí foi uma invencionice do momento. Falar, nossa, inventaram forçar a barra. Não, isso é bem usado. É bem usado. O que me incomodou só dos Já ouvi gritos... até, porque o Palmeiras vai virar o Guarani. É, então. Dos gritos, o que me incomodou foi um deles, porque é xenófobo e burro, que é o É Diego factualmente Souza. errado, né? Diego Souza. Ah, que bom seria se o Diego Souza voltasse pra Bahia. Primeiro, é Não é xenófobo. baiano. Não, é xenófobo, porque mesmo que ele fosse. Uhum. Não tem nenhuma ligação. Ele nunca jogou nem no Vitória Nem no e Bahia. nem no Bahia. E ele não nasceu lá. E não nasceu lá. Então, assim, é xenófobo e burro ao mesmo tempo. Me incomodou isso. Abraço pro Christian Camilo, que pergunta se a gente vai fazer um podcast da piscina do Itaquerão. É o fim do mundo, Christian. O Corinthians, acho que é um espaço de camarote, mas não interessa, né? Vai ter nego assistindo o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, a gente, no nosso imaginário, né? É sempre uma coisa tão quente ali. E o nego vai estar assistindo o jogo de Por dentro isso de uma mesmo, é piscina. quente, ele vai estar na piscina. Montaram Não, uma sabe o que é piscina. engraçado? O que é engraçado é que, assim, perguntar pra qualquer ano que já foi ao estádio, tudo, ele vai dar uma lista aí. Fala, me dá uma lista de 10 coisas aí que o Corinthians podia fazer no estádio. E daí você pega lá uns 100 torcedores, pede pra cada um mandar falar 10 coisas. Você vai chegar lá uma lista de 50 coisas que o Corinthians podia fazer. E não vai ter uma piscina. Nem vai chegar nem perto. Não vai chegar, não vou nem Você se chegar. surpreenderia com o ser humano. Não vou nem falar que eles que falariam piscina, não falariam, tipo, não precisa fazer nos camarotes mais assim ou assado. Tá sendo mais genérico. Não, a primeira coisa que o Corinthians podia se preocupar é em vender o nome do estádio. Pois tá? é. Mas assim, isso parece meio difícil. O Lucas Barbosa, lá de São José dos Campos. Professor meu... Yamin, só Oi. um detalhe. O Pois Christian não. Camilo aqui reclama que ele só tá vendo o braço e alguma coisa do Biratã. Christian Camilo, você não tá perdendo nada, ainda então. bem que você só tá Não, vendo não um é pouco. exatamente. manter Eu o falo mito, assim, né? você não tem que reclamar, Isso. você tem que Agradecer, se você não por tá, isso, é isso entendeu? aí. Exato. O Lucas Barbosa, ele queria uma piscina no Martins Pereira, lá em São José dos Campos. Para com isso, Lucas. Mandar um abraço pro Douglas. Douglas Patrick o Te Ama. Eu prometi e tá tocando Rolling Stones. Notadamente o álbum Voodoo Longe, um álbum no qual um show no Pacaembu, o Pacaembu ficou 10 anos sem gramado por causa do show dos Stones no Pacaembu, né? Que nunca mais vai últimos acontecer. shows. Não, mas aí também. Foi uma loucura aquele Não, show. foi uma loucura que assim, tem que lembrar. Tinha show do Biratã sabe Rolling tudo isso. Stones. O Beratão não vou. Cada ouvinte que eu chamar aqui tem uma história. Não, era show dos Não vai Rolling dar. Stones. E era Hollywood Rock, né? Que era aquele festival Isso, que é uma aconteceu em janeiro. loucura. Chovia pra caramba em São Paulo. Só que antes do show dos Rolling Stones, a preliminar do show dos Rolling Stones era um show do Spin Doctor. Você lembra do Spin Doctors? aham. E que assim, as pessoas odiavam. Não, até porque é um One Hit Wonder, né? Só Então, tem uma música. Quando o Spin Doctors começou a cantar, as pessoas começaram a tacar coisa, tudo, quer dizer, as pessoas já estavam revoltadas. Aí começa a chover, eles pegaram aqueles As placas do as chão, placas né? de madeira que estavam no chão e começaram a usar como se fosse teto, né? E aí o gramado Daí o virou gramado um lamaçal, virou paçoca. como diria minha avó, um lamaçal de lama. Luiz Fernando Guedes falou que acabou, que o respeito acabou no São Paulo. Fernando Martinho, um abraço pra você. Batistuta é melhor que Neymar? Cara, a gente tem que assistir. Eu entrei numa discussão sobre Batistuta. A gente tem que assistir um pouquinho de videotape. Vai ver que o Batistuta era um fazedor de gol excepcional. Fazia pivô, segava a bola, mas era um jogador meio duro. Nunes. Um cara meio durão. Então, Chulapa. o Neymar é umas 30 vezes mais habilidoso que o Batistuta. Não, acho que é assim. Então, pô. Aqui no Brasil, por exemplo, o Careca era um centroavante melhor que o Batistuta e não era por pouca diferença. Não era mesmo. O Careca é um cara subdimensionado. Deixa eu terminar de passar aqui um abraço pro pessoal. Thiago Aguiar, saudações americanas. Coelhão Líder, Luiz Fernando Guedes. Quem mais tem aqui? O Giovanni Montenegro. Está indignado pelo amadorismo da direção São Paulina. Lucas Dorta, Christian Camilo, Alan Santos, Expedito Neto. Todo mundo aqui conosco. Ô Bruno Bonsante. Eu. Spin Sports, dicas de apostas da Trivela. A gente na nossa parceria com a Spin Sports passa toda semana umas 2 dicas para o nosso ouvinte. Você pode ver mais lá no site da Trivela amanhã. E a gente pede para você se cadastrar lá no trivelaspinsports.com. Você se cadastra e faz o seu depósito para poder apostar e ganha uma aposta grátis até R$1.000
dependendo do valor que você deposita, né? 100% do valor que você deposita você ganha de bônus e pode aproveitar as nossas dicas. Eu vou dar duas aqui, uma da Itália e uma da Espanha. Eita! Uma delas na Itália... Da semana passada as dicas do Bonsa renderam, hein? Renderam, semana passada foi bom. Primeiro jogo é Atalanta e Milan, mais de 2,5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols. Nenhum jogo da Série A tem mais gols em média do que os jogos da Atalanta. São 3,52 a cada 90 minutos, então já acima do que a gente precisa. É o melhor ataque da Série A, com 50 gols, e ele tem uma defesa só mediana. Em 15 das 23 rodadas da Atalanta, saíram pelo menos 3 gols. E o Milan tá voltando a jogar bem, né? Tá com o Paquetá, tá com o Piatek, eles estão fazendo bastante gol, então dá pra contar também com um golzinho do Milan nesse jogo, mesmo que seja um jogo bem difícil pro Milan. Alguém vai dizer que a pronúncia certa é Piontek, mas não vou ser eu. E a Atalanta é a quinta colocada, o Milan é quarto, e os dois estão separados por 1 ponto. Então, jogaço, então é né? um jogo, e a Atalanta tá jogando uma bola absurda, assim, pra quem tá acompanhando o campeonato italiano, pro padrão Atalanta, claro, não tô dizendo que é o Manchester City, mas tá jogando muito bem. Ele fez 3 a temporada passada já foi muito bem. Tanto que estão chamando de Atalanta de Champions, que é um time que pode brigar pela Champions mesmo. E ela fez 3-0 na Juventus, né, na Copa Itália. Acho que vai lembrar a Atalanta de 88, lá que tinha Careca, o Canidia. Evair na frente. Evair e Canidia. Evair e Canidia. E Madonna. Então, Madonna, era... Teve a galera que queria assistir o campeonato italiano, achou que ia achar. Não vou assinar o campeonato italiano porque daqui a pouco alguma TV a cabo vai comprar. Comprou, foi a DAZN comprou. A DAZN comprou, a DAZN que, rapaz... Só que não é uma TV, né? Eu ainda não consegui assistir mesmo a transmissão, não vou fazer juízo de valor também do modelo de negócio, tá todo mundo nessa correria louca, tentando achar um jeito Cada um tá se virando como pode. Agora, não é DAZN, cara. Não é DAZN. Eu olho o nome do negócio, não é DAZN. Não tá escrito DAZN. É igual a Riachuelo, que virou RCHL. Mas essa mania, isso a gente falou hoje à tarde, eu e Caio Maia, tem uma mania hipster de tirar as vogais das coisas. O Arthur. Não, é brincadeira. O Arthur, que é o novo integrante da equipe Trivela no lado não editorial. RTHR. É verdade. A segunda dica na Espanha, Rayo Vallecano e Atlético de Madrid, que é pelo menos 2 gols do Atlético de Madrid a 1,90. O Atlético de Madrid não faz 2 gols muitas vezes, aconteceu só 8 vezes essa temporada, mas o adversário está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol e tem a segunda pior defesa de La Liga. Foi vazado pelo menos 2 vezes em 14 das 23 rodadas disputadas por times bem piores do que o Atlético de Madrid. E depois de perder feio o derby da capital, o Atlético de Madrid precisa dar uma boa resposta para se manter ali na cola dos líderes. E o Simeone renovou hoje o contrato até 2022. Nunca vai para a Inter, Lobo. Nunca vai para a Inter. Devia ir logo, porque nós estamos precisando de urgente lá, mas não tá difícil. Entendi. Spalletti tá difícil. Agora virou um caos com Mauricardi. E aquele time que você montou no joguinho de joguinho de manager, falamos muito de futebol. Você treina a Inter de Milão, você contratou o Messi e o Cristiano Ronaldo. Os dois com 38 anos. Virou alguma coisa? 38 anos não. O Messi tava com 35. Mas foi campeão? Não, foi campeão italiano, mas parabéns. Não terminei ainda a temporada. Eu queria terminar a Champions, que eu tava na semifinal. Eu atualmente tô 41 jogos invicto com o Liverpool. Entendi. Você tá com esse time há uma porrada de anos. Você tá trabalhando muito, Lobo, porque você não consegue não, jogar. E também porque esse daí ficou no 18, eu comecei a jogar o 19, aí é outro time. Taça Libertadores de América. Teve uma época que as pessoas falavam de América, E né? tem essa coisa de taça, Copa. Taça, e agora Copa. você sabe que a Comebol aboliu Copa, né? E começou a ser Comebol... Eles são... É porque eles querem seguir o padrão da falta de UEFA. assunto, é falta de assunto. Como é Tem que UEFA fazer. Champions League, eles querem Comebol Libertadores. Mas, né, as coisas não mudam assim só porque você Não quer. tem o que fazer. Taça Libertadores, Copa Conquistadores, Bernabéu, Santander, Bridgestone da América. 100 times mexicanos de café com leite dessa vez, já Isso é é pelo bom. menos alguma coisa. O Falta Atlético só diminuir Mineiro, o número de times eu brasileiros. fiquei emocionado com o Ricardo Oliveira e sua atuação no primeiro tempo. Não gosto, como torcedor de futebol, eu torço para um rival que rivalizou por bons anos com o Ricardo Oliveira.
É um cara que sabe provocar, sabe pilhar. Eu tenho raiva dele como torcedor. Mostra que ele é competente nisso, né? Exatamente. Mas ele é ainda mais competente como atacante. Que fim de carreira legal. Ele reposiciona a própria carreira, que já era boa, mas talvez pudesse acabar por causa da Arábia, né? Um pouquinho longe aqui dos nossos olhos. Talvez a gente não lembrasse. Como a gente não lembra que ele, o time do Ronaldo no Milan, a volta do Ronaldo, jogou no Milan, tinha o Ricardo Oliveira lá, né? O Ronaldo jogou pouco, o Ricardo Oliveira, embora não tenha jogado muito, jogou bastante minutos, né? Teve bastante presente. Teve uma carreira muito digna o Ricardo Oliveira, e o fim dela é mais ainda, só que o Atlético Mineiro acabou passando um sufoco que não precisava, né? Não precisava. É curioso que o Levir Coupe tá conseguindo resgatar, Só né? um serviço, Atlético Mineiro 3, Danúbio 2, Galo classificado. Galo classificado no primeiro jogo 2-2, né? Isso. No Uruguai. No estádio que não é do Danúbio, né? Jogou Isso. no primeiro jogo mas, enfim, e aí o Atlético, acho que tem uma coisa que o Levir tá resgatando uma forma de jogar que tem muito a ver com a passagem anterior dele, que foi campeão da Copa do Brasil, né? Em 2014, que era esse Galo doido aí, que já era um pouco a sequência do trabalho do Cuca, que nós vamos falar hoje ainda por outros motivos, mas que era um time muito intenso, né? Ia pra cima meio de peito aberto, o que gerava jogos muito legais, mas pra quem é torcedor, eu sempre fico um pouco na dúvida. Sim. Claro, o torcedor do Atlético outra gosta. leitura, né? O Outra torcedor do leitura. Atlético gosta e gostou do estilo e até reclamou quando esse estilo mudou, né? Com o Diego Aguirre em 2015, mas Tentaram mudar, né? 2 vezes, né? tentaram Uma com o mudar. Roger Uma com o Roger e também uma com o outra com o Aguirre. Aguirre. E os E dois... foi sempre a mesma coisa, né? Mudava e falava, não, mas o torcedor tá acostumado com outro estilo de jogo. E por que, que o tenta próprio mudar, Thiago então? Largue, né? O Thiago É, Largue, que era um o Autori estilo um também. pouco diferente. O Autori O também. Autori também. Mas o Autori já era uma... É que o autor, eu não sei qual que é o estilo do autor. Curiosamente, o Autori tá no Atlético Nacional Nacional. agora. Aí. Que é um time que há anos Time- tem uma time escola, montou uma time escola, time né? que causou a demissão dele do Atlético. Pois é, exatamente. E que loucura Do pensar Atlético hoje Mineiro. que aquele time do Atlético Nacional de Medellín jogava tanta bola. Quando você vê os E jogadores, era o que aconteceu depois com eles, né? Copete, Berril. Copete Guerra era mais e Borja. reserva, né? O Copete era mais reserva, mas Não, Mas o tinha, Guerra era o porra. titular absoluto e Tinha era o- destaque do time, o o- Borja titular, o Maquinelli Torres também, não era? Maquinelli Torres. Esse- Mas o Maquinelli Torres jogava bola mesmo, né? O Maquinelli Torres ele é bom jogador. O problema é que Quando ele é vier aqueles pro caras que, às Brasil vezes, com eles vão se 46 esconder do anos. jogo. Então, ele é aqueles jogadores que o Brasil tentou contratar a vida inteira, tipo o Romagnoli, que chegou a fechar com o Bahia e desistiu. O Romagnoli argentino, né? O Romagnoli argentino. Tem vários desses jogadores que o Brasil sonhou muitos anos em contratar. O próprio Riquelme, que era um outra categoria, um nível mais alto, mas teve vários desses meias desse estilo, né, sul-americano aqui, colombiano e tal, porque se criou o mito que o Brasil não forma mais camisa 10 e não sei o quê, e aí se cria aquele mito do camisa 10 clássico que é inalcançável, E que aí- nem o Pelé foi. Sierra. O Sierra. E recentemente tem a história do James Rodrigues, né? Vira e mexe, eu tropeçava num, poxa, como é que o futebol brasileiro não viu o James Rodrigues jogar? Pois E é. aí o Banfield comprou e vendeu tal. Acontece. Não dá pra Acontece, gente descobrir todos os craques. Tudo bem que a gente, Não, é ruim. a nossa aqui, malha a de olheiro é ruim. horrorosa, né? A gente não, os times brasileiros, em geral, aquele time contratam do- os que tomam os jogadores dos times que dão porrada neles. né? Mas Isso. aquele time Atlético Nacional tinha o Armani também. Tinha o Armani, que é um goleiraço. O Palme- E foi campeão da Libertadores pelo River depois. O Palmeiras contratou o Gioino, lembra? Porque ele fez 3 gols no São Paulo, É verdade. por exemplo. Pelo E Audax tinha italiano, o- não? Não, o Giovanni foi pela Laú. Universidade de Chile. Ah, é a Laú. Universidade de Chile, é E verdade. tinha o Davison Sanches, né? Não era do Atlético? Davison Sanches também. Que tá no Esse- Tottenham agora e tá jogando E tinha direto, o... né? É verdade. Foi um jogador que... E foi bem... Chegou no futebol europeu já bem, É. né? E Oh, meu Deus do céu, esqueci o que eu ia falar. Mas, só dizer que assim, eu acho que o Atlético tem muitos problemas defensivos, fez 3-0, era um jogo pra classificar com bastante tranquilidade e, aliás, repetiu o padrão do jogo anterior, que era parecer que vai ganhar fácil, toma gols com também Golo, muita né? facilidade, e aí os jogos que eram pra ser mais fáceis ficam muito difíceis. E sair de um 3-0 pra 3-2, aliás, o gol do 3-2, o 2, né, o segundo gol, foi um baita golaço.
E deu uma esquentada no jogo, assim. O Danilo podia ter causado problemas maiores ao Atlético, né? Se toma o gol ali, acabou, né? Porque Sim. ia complicar muito. Então, acho que o Atlético tem que rever coisas. É ótimo que tenha passado, né? Mas Era ainda não importante, tá pronto, né? Mas Ainda... sofreu com alguns problemas que podem pesar na fase de grupos. São Paulo Futebol Clube e o caos na eliminação do Aeroleco. O São Paulo não fez nada na noite de ontem no Morumbi contra o Talheres. Dizer que não fez nada, como os americanos diriam, é um understatement. Isso, é muito já, nada é muito pro São Paulo. São Paulo 0, Tacheres 0. O Jardine deixou de ser treinador, mas não continua com a gavetinha dele no clube. Aliás, eu acho que eu vou ler a manchete do Globo Esporte, que eu achei tão maravilhosa. Deixa eu pegar aqui, pode? Enquanto você vai procurando, eu vou terminando aqui o meu cabeçalho, que envolve... eu acho que vai entrar pra história, o torcedor São Paulino, daqui uns 20 anos, vai lembrar, lembra daquele jogo que a gente precisava ganhar de 2-0 e o treinador pôs o Araruna aos 25 do segundo tempo? O cara fala, Araruna, né? Teve esse moleque mesmo e tal. E aos 43 do segundo tempo entrou o Antony. Eu falei, acho que ele... Não, mas o pior de largou, tudo, né? É ele ter tirado o Elinho, né? Assim, tava mal demais também, mas... Não, mas era... das classificações de mal, eu acho que ele era o que tava melhor. Tinha muitos candidatos a sair, né? Porque todos estavam jogando mal, inclusive o Hernanes, que foi muito mal em campo. Errou tudo. Abaixo. Todas as decisões que o Hernanes tomou foram erradas. Físico, né? E acho que tem muitos... O Diego Souza foi mal. Achou a manchete? Achei. São Paulo anuncia acordo com Cuca e Wagner Mancini de interino. Jardine seguirá em outro cargo. Você não entende porra nenhuma desses negócios. É uma habilidade... Essa decisão do São Paulo, eu acho que... Não é. É o ex-interino que virou efetivo, volta a ser interino em outro cargo. E agora o coordenador virou interino para um técnico que ainda não chegou. O que me impressiona... Uma loucura. O que me impressiona dessa sequência do Raí, né? Que quem toma essas decisões, né? Até onde a gente sabe. Que vergonha, né? É que que ele conseguiu emendar 3 decisões ruins, uma seguida da outra. Porque dirigente fazendo merda no Brasil, a gente já tá acostumado, né? Eles fazem a todo momento. Mas pra mim é impressionante a sequência do Raí. Porque demitiu a Aguirre na hora que demitiu, tava errado. Efetivar o Jardine na hora que efetivou, tava errado. E esse arranjo que ele inventou aí, tá errado de novo. Porque o São Paulo já perdeu tempo de preparação para 2019 porque efetivou o técnico que não devia ter efetivado, porque o cara não estava pronto para assumir o São Paulo naquele momento. Agora vai perder mais 2 meses de preparação para 2019. Pelo menos 2 meses, porque o médico tá falando em 4. Pelo menos 2 meses, porque tá esperando o Cuca. E vamos dizer o seguinte, o Mancini assume e o São Paulo começa a jogar um futebol arrasador, ganha o Campeonato Paulista, ganha o Paulista e começa o Brasileirão ganhando 8 jogos. Aí chega o Cuca. Exatamente. E assim, e quando eu digo o Cuca, é que... Não que isso vá acontecer. Pode acontecer. Quando eu digo o Cuca, é que assim, se você for falar, beleza, esperar 4 meses pra vir o técnico certo, o técnico que você tem certeza que vai dar certo. O Guardiola vai chegar no São Paulo. Beleza, você espera. Se fosse o Muricy, entendeu? Que era um pedido. Se o Muricy estivesse em condições ainda porque fosse tem um uma técnico história em no atividade. São Paulo. Entendeu? Eu entenderia, porque é um técnico que chegaria com um respaldo e meio indemitível. Então, acho que você conseguiria explicar o Cuca, e sendo que tá muito estranha essa história, Bonsa, porque a gente... se o Cuca fosse assumir, certeza, estivesse no papel assinado, o auxiliar dele seria o interino, certo? Por que vai ser o coordenador que depois vai fazer sombra pra ele mesmo? Não tem nenhum sentido isso. Então, E segundo o Raí, foi uma sugestão do próprio Cuca que fosse o Wagner Mancini. O que é estranhíssimo. Porque o que me preocupa no Cuca é que você... Não acredito nisso. É que você vai passar 2 meses, pelo menos, num hiato, pra ter um treinador que você não sabe se vai dar certo ou não, porque os últimos trabalhos do Cuca não te passam essa certeza. A segunda passagem dele do Palmeiras foi ruim, a passagem dele pelo Santos teve bons momentos ali, mas você não via um time muito organizado, tanto que o São Paulo é muito melhor, por exemplo. Então eu não consigo entender por que o São Paulo vai abrir mão de tanto tempo de preparação para ter um profissional que é bom, ele está entre um dos bons treinadores do Brasil ali, talvez uma primeira ou segunda prateleira, mas que não é alguém que vale a pena você esperar. Não é certeza absoluta. Não é certeza absoluta. Mas para mim essa decisão do São Paulo é uma decisão que, assim, é uma decisão
de São Paulo falando palavras fortes. Boa Covarde. palavra. É uma decisão covarde. Não, eu gosto porque, de assim, hiato, é um bom. Eu lembrei de tongo, tritongo e hiato. Não, é uma decisão covarde porque ela não quer assumir a responsabilidade. E daí ela empurra com a barriga, mas ela ganha 2, 3 meses de empurrar com a barriga. Se o time tiver mal, a direita fala, não, mas esse não é o nosso time. O time mesmo é o do Cuca daqui 2 meses. Então eles estão ganhando 2 meses em que eles acham que vão ter paz, que a torcida não vai ter muito argumento para reclamar, porque eles vão falar, não, mas o time de verdade é daqui 2 meses. E tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Eu acho que foi um erro efetivar o Giardini. Eu estava conversando hoje com os leitores pelo Twitter e alguém disse, mas ele fez um trabalho muito bom na base. E aí a minha resposta sempre é, cite 10 técnicos que fizeram história no futebol que tem história na base. Alguém citou o Guardiola, é o único, né? Eu acho que trabalho na base... Tem mais. Mas, claro assim, que haverá mais, mas não é uma coisa não conversa muito com a outra, Não, né? são duas... Acho que são duas posições duas diferentes. situações diferentes. Então, o craque que pega experiência na base e que depois vira treinador, e o treinador que faz uma carreira na base e depois passa pro tem profissional. uma diferença fundamental. Porque, por exemplo, o Zidane também treinou na base. Mas Mas foi irrelevante. Não, acho que um caso bom. O do Guardiola acho que até conta, porque ele entrou na base, mas assim, fez trabalho de base. Ele subiu o Barcelona B lá dos quintos Mas dos também infernos. não foi assim, que ele fez uma Não, mas carreira na acho que um base. exemplo- Não, foi um Acho que ano. pegar um também, exemplo um do ano. São Paulo, o Cilinho era um exemplo, um técnico com característica de técnico de base, foi técnico de base, depois foi técnico do profissional, usando muito daquilo e deu muito certo na época. Mas, de fato, ser técnico de base, ser técnico do time principal, são duas posições diferentes no campo. Na base, o moleque faz o que você mandar. Não quer dizer, no profissional, você tem que lidar com ego. Você tem que lidar com o cara que contesta o teu o adversário trabalho. também é mais verde. Exato. O adversário tem menos preparo físico. Tem o seu muito time menos tem pressão. preparo. E o seu trabalho é mais de desenvolvimento técnico e tático e menos de fazer Agora, um time, vamos aguentar dizer, pressão. Você contratou o Giardini, colocou ele lá, eu acho que foi um erro. Acho que se demitisse ele na quinta-feira passada, acredito eu, qualquer um que entrasse lá, o São Paulo teria feito melhor ontem do que fez, tá certo? Tá certo. Qualquer um não, qualquer um. Eu queria estar lá. menos. Não faz, cara, não faz isso comigo. Pô, eu não tô preparado. Quase qualquer um teria levado o São Paulo a fazer melhor, se não, pá, não faz isso. Daqui que eu ponho na câmera. Daqui, não faço questão. Opa. Eu tenho alergia a isso. Vai lá, pode continuar. Mas eu acho que quase qualquer um que tivesse um trabalho melhor, possivelmente o São Paulo estaria classificado. E agora nada vai acontecer por 2 meses. Então, e aí, você não demite o Giardini? Eu acho que demite se você tiver o técnico que vai fazer a preparação por 2 meses. Agora, se você não tem, por que não deixa o cara lá? Isso é uma boa Paulista, questão tá certo? também, né? Brasileirão no começo. Não vai ter o técnico que vai preparar. Se não tem ele, entre seu Mancini e dar a chance do Giardini dele fazer o que ele se propôs a fazer, dá essa chance pro Giardini. O bom disso é que tira do Raí a questão, explicar essa decisão por qualquer outro jeito que não seja cedemos a pressão. Total. Porque E acho se que tem teve uma outra convicção coisa. 2 meses atrás de pôr o Giardini, agora que você tem um período em que realmente não importa quem é o treinador, já que você vai esperar o treinador que você realmente Agora, quer, deixa o Giardini. Eu acho que assim, qual é o problema maior aí, pra mim? Quando o Muricy fez um excelente trabalho no São Paulo e não fez um trabalho no Palmeiras, pra mim estava muito claro ali que era o seguinte: o presidente do São Paulo Futebol Clube naquele momento, o senhor Juvenal Juvencio, que hoje funciona espiritamente no Twitter, né? Tem um tweet que eu não sei que é muito bom. Deve ter entrado no vestiário no primeiro dia ou no momento em que começou a dar problema e falou: esse cara aqui, Muricy Ramalho, é o técnico, quem peitar ele tá fora. Eu saio antes de que ele. E o cara teve, o presidente deu respaldo. A direção atual do São Paulo não dá respaldo a ninguém. Ela não deu respaldo ao Rogério Ceni, tá certo? Que era fácil de dar, né? Então ela não dará a ninguém. Então o que eu acho? Se o cara não tem respaldo, pode ser qualquer um, qualquer probleminha, os caras vão sambar. E se tiver respaldo, o Giardini é tão bom quanto qualquer outro. Só que não tem, e o cara não tem culhão, tá certo? Você falou palavras fortes, eu posso falar também. Não teve bolas para segurar E a ele errou decisão. tudo, ele não se ajudou em O nada, Giardini né? não se ajudou. Não Até se porque ajudou em não, nada. o time ele do precisava de 2 pontos a mais na reta final do Campeonato Brasileiro para não passar por essa situação, né? Não era muito difícil. Apesar Assim, que... começou a tem cair com a Gui, Não, e beleza. apesar que o São Paulo teve um jogo na mão contra o Sport, que o senhor Nenê teve Sim. um pênalti no fim do jogo e ele perde o pênalti Também. de forma displicente. Então, é só pra dizer que entra na parte que a gente tem
Um time como ontem tinha 3 caras, 2 durante a maior parte do tempo e no final 3. Hernanes, Diego Souza e no final tinha também o Nenê. 3 caras experientes, rodados, passagem internacional, blá 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 blá, e que não conseguiram liderar o time. Então, assim, isso eu achei um problema. Não é só técnico, jogou mal, mas além de jogar mal, não teve essa presença dos jogadores que ajudaram a derrubar o Aguirre, né? A gente sabe que os jogadores fizeram a cama do Aguirre para que ele caísse, não assumiram a bucha. Porque tinha que assumir a bucha desde o momento que caiu o Aguirre para falar, agora é com a gente. E não fez. O Guilherme Conte está nos ouvindo e pergunta aqui se a gente consegue identificar quando é que a coisa começou a degringolar no São Paulo. Eu acho... Tá uns 10 Guilherme, anos, né? eu tava pensando num recorte um pouquinho menor. Okay. Eu acho que o São Paulo, quando ganhou do Ceará por 1-0, foi o jogo que ele perdeu o Everton machucado. Foi um gol meio sem querer, um gol meio absurdo, meio espírita. O São Paulo teve muito isso no primeiro período do campeonato. E perdeu o Everton. No jogo seguinte, empatou o jogo que o Diego Souza foi expulso contra o Fluminense. O Aguirre não encontrou uma solução para manter o time veloz. Perdeu os 2 pontos e isso ele não achou outro jeito de jogar, né? E aí ele assim, não conseguia ser mais agressivo como poderia ser com a bola, mas pelo menos defensivamente estava bem. O São Paulo empilhou empates. O São Paulo empatou muito numa sequência de 8, 9 jogos, empatou 6, 7 vezes. E quando saiu do G4, o São Paulo achou que o Aguirre não tinha encontrado uma solução, que o São Paulo estava dependente de um jogador, o time realmente estava parado. Só que nesse momento, nessa degringolada, eu acho que o São Paulo perde principalmente o ambiente, né? Aquela coisa da amizade, da coreografia, da alegria. Fute-mesa. A gente começou a ver jogador de bico e a partir daí tudo degringolou. A partir do momento que sai o Aguirre, o São Paulo é só decisão lastimável em cima de decisão lastimável, incluindo Florida Cup. O ambiente não parece bom mesmo do São Paulo, né? E esses jogadores que você citou, eles também são jogadores que a gente sabe que tem personalidade complicada, né? O Hernanes não, o Hernanes parece ser ok, mas o Nenê e o Diego Souza, para liderar um vestiário, não é uma boa ideia, não faria isso. Nem só o vestiário tá com problema, você vai na diretoria também. O Lugano falando que o Nenê era todo mimimi no ano passado, daí o Lugano querendo bancar o Aguirre, daí sem consultar o Lugano demitem o Aguirre. Houve claramente um racha ali na diretoria no momento da demissão do Aguirre, que e esse é o ponto da maior responsabilidade do Raí, porque é o Raí que banca. O Lugano foi desautorizado nessa história, né? Pouco depois o Ricardo Rocha caiu fora. Inclusive desautorizado do próprio trabalho, né? Porque tudo bem, o cargo dele era relações institucionais, mas até ali ele tinha uma função que ia além disso, a gente sabe, porque ele chegou aí para vestiário. Então, até porque ele tinha essa função não oficial, né? Porque todo mundo falava que a cúpula do São Paulo eram os 3 ex-jogadores, e eles nunca corrigiram até aquele momento. Naquele momento foi quando o Raí pediu para si o poder e falou, eu mando. E ele assumiu essa bronca. Então, assim, a partir dali, eu acho que a cobrança tem que ser forte em cima dele. Até porque, assim, eu acho que o Leco é um problema, sempre foi, ele é um péssimo presidente, quem se surpreende com essa diretoria é porque não conhece. Agora, o que me incomoda é o Raí ter tomado essa decisão, e ontem, no momento do caos ali, o time... Do Boi, do Piauí. O time eliminado e tal, ele tinha que ter ido dar entrevista mais do que o Jardine. Mas porque o Jardine falou um monte de bobagem, como sempre ele tem falado. Fala coisas que não entende, que é um pouco o que o Rogério fez também, se perdeu. E nesses momentos, se a diretoria, como o Caio falou, tá dando suporte pra falar, você é o nosso técnico independente de qualquer coisa, você chama o cara e fala, não, deixa que eu dou a entrevista, porque eu não vou te demitir. E os caras vão te devorar ali, você tá... Embora Libertadores eu acho que é obrigatório. O Jardine é obrigatório. Tudo bem, mas mesmo assim, o Raí podia estar do lado, entendeu? Eu acho que tinha que aparecer... Ou, na pior das hipóteses, na zona mista, o Raí tinha que estar lá. Não só ele não estava, como poucos jogadores, 4 jogadores passaram pela zona mista. Dos titulares, só o Arboleda, que foi o melhor em campo pra mim, pediu pra não falar, eu acho justificável. Os repórteres que estavam lá disseram que ele estava muito abatido. Os outros jogadores, incluindo Hernanes, Diego Souza, Nenê, que são os caras que eu acho que tem que botar a cara,
saíram pela porta dos fundos, o que é cruelmente simbólico, né? Só em relação ao Leco, assim, que eu não gosto do Leco, não quero defender o Leco, mas ele fez o que a gente cobra de muitos presidentes que não manjam nada de futebol, né? Chamou um ex-jogador, um cara inteligente, que tem curso lá, não sei o quê, e jogou o futebol na mão dele. Até onde a gente sabe, nenhuma dessas decisões ruins tem a influência do Leco. Se tiver, é porque o Raí tá cobrindo ele. Influência tem, mas tem porque o Raí deixa, em tese. Porque o Raí tem peito pra fazer. O Raí tem bancado todas elas, então... Mas é que o Raí não tinha uma carreira nessa área, né? A própria decisão de trazer o Raí, se você dissesse não, é porque o Raí estudou, não, é porque o Raí é escudo. Ele primeiro buscou o escudo do Rogério Ceni, ele não conseguiu, não teve culhão pra segurar o Rogério Ceni, e falou, bom, agora quem que me segura a onda nessa porra? Bom, não é agora só se for o Raí e o Lugano, trouxe os dois... E não conseguiu fazer os dois trabalharem juntos, né? Com relação à pergunta do ouvinte, eu acho que a inflexão do São Paulo se dá, me parece, no momento em que o Juvenal pira e resolve trazer o Ganso. A partir dali, tá claro, porque o Juvenal... Eu acho que é antes disso. Eu acho que é quando o Juvenal força para continuar. Ter o terceiro mandato. É que ali tá, que foi legal. Ali é o símbolo. Agora, o Juvenal, que fez muita coisa boa pelo São Paulo... A melhor coisa que ele fez enquanto era presidente foi manter o Leco afastado da presidência. Ele trouxe o Carlos Miguel para não ter que deixar o Leco ser presidente. Não nos esqueçamos que entre Leco e Juvenal, o São Paulo viveu um impeachment, né? Uma gestão Aidar que chegou querendo fazer... Parecia um choque de gestão, mas na verdade era só um golpe midiático. Só queria aparecer porque choque de gestão é essa coisa que vem em livro aí de você S.A., né? Porque o Aidar, ele infelizmente, a impressão que eu tenho é que ele envelheceu mal, né? Ele tem uma questão com o ego ali que é muito complicado. Ele quis aparecer demais e o São Paulo fez muito bem. E mais do que isso, ele fez picaretagens, né? Então, o São Paulo dinheiro irregular, o contrato com a Under Armour teve pagamento irregular e por isso que ele caiu. Teve o caso do Maidana, que foi claramente irregular, pagaram... Tem acusações que eu nunca vi chegarem na justiça porque o seu Leco jogou pra baixo do tapete, que era a mulher do Aidar, namorada do Aidar, tava recebendo comissão de contratos que o São Paulo fazia. É que tem muita sujeira no futebol, né, Lobo, que acaba passando batido na interna de clube. Não estou falando de um específico, de todos os grandes, porque vai na descrição, né? Então, um cartola discreto, que sabe mexer as coisas, sem alarde e tudo mais. Agora, o Aidar era um pavão, né? E muito, muito ruim de gestão. A gestão dele no São Paulo foi muito desastrosa, inclusive eu acho que para autoestima ali, né? Autoestima pro dia a dia do clube, enfim. Foi ele que mandou zap pro Osório. Que tá desempregado. Teve uma passagem brilhante de um jogo pelo Paraguai e saiu, aparentemente, por problemas pessoais. Não se sabe direito qual é o rumo da carreira dele daqui pra frente. Ele vai pros Estados Unidos, eu acho. Mas pra quê? Pra que lugar dos Estados Unidos? Ou um time da MLS ou a seleção americana. Quando tá com o técnico? Tá com o De Boer, né? Quando o atual técnico, que é promissor, não der certo, porque Estados Unidos tem muito isso também, né? As coisas nunca dão certo. Bom, o técnico do Atlanta United é o De Boer, né? É o De Boer. Que tem uma média de ficar 2 meses em cada clube dele, então talvez abra espaço pro... Citamos Osório, citamos Prof. Osório, é que o Vitor Birner não está no estúdio, né? Eu ia citá-lo. Porque quando a gente cita o Osório perto do Birner, é até 00:30, seja lá qual for o horário. Se for 2 da tarde, não tem problema, ele fala até 00:30, que trata-se de um idealista maravilhoso, perfeito, que tudo depende de como você enxerga o futebol, que você tem que aceitar isso e aquilo e tudo mais. Enfim, Flávio Daher, e a mim, conta a história do Marquinhos fazendo café. Pô, mas o pessoal gosta, né? Assiste a série. Tem uma série do Netflix da Juventus, e o Marquísio fala que o hobby dele é fazer café, e ele reclama que os jogadores não têm o hábito, não visitam o Marquísio para tomar um café com ele, mas é porque ele está contundido há mais de ano, e as pessoas... Agora já tá no Zenit. E as pessoas, os jogadores, eles têm mais o que fazer da vida, jogar futebol, por exemplo. Falando nisso, um abraço pro Rodrigo Borges. Rodrigo Borges. Especialista em cafés. Ele é especialista em café? Aliás, mas não é aquele café hipster que eu tomei hoje, né, Lu? Não. Ele não, é verdade, ele fez curso de... É sério. Barista. Ele fez curso. Aliás, um abraço pro Cadu também, que é nosso conhecido aqui, que veio elogiar hoje pra mim, pro Bonso e pro Matias, o meu time de botão. Ele disse que está maravilhoso e pediu
Transmita os meus parabéns. Qual edição? Eu acho que ele veio do Alguma. Goiás, não foi que ele É, tava do Goiás, falando? Eu não lembro. Acho que ele falou da do Goiás. Tá no auge, viu? Meu time de botão tá no auge. Tá muito bom. Hugo Pita pergunta se a gente acabou de falar de Cuca, de São Paulo. Eu fico triste porque você que viaja pra ver o jogo, viu, Hugo, vai deixar de conhecer, vai deixar de ver um Palestino e São Paulo no Chile. Seria muito legal esse E o jogo. São Paulo ainda deu uma sorte danada, né? Que o Palestino eliminou o Independiente Medellín, que seria um Isso. Que adversário era muito mais muito complicado. mais É, difícil. e o... Viagem mais longa, é um time com mais peso, com mais Torcida, torcida, né? né? Pra fazer uma pressão. Principalmente eu sabendo que você, Hugo, é um homem de esquerda, digamos assim, super pró-Palestina, você perdeu essa chance de assistir Palestino e São Paulo. Bom pro Tadieres que vai pegar o Palestino. É acessível, né? Aliás, eu não quero falar de política não, mas só é um pouquinho mais forte do que eu. Gente, questão de meio ambiente não é de direita nem de esquerda. Meio ambiente é meio ambiente. A gente tá respirando aqui com fotossíntese. Os dois né? lados do Você tá fazendo espectro. fotossíntese, É, amigo. não. Eu sei que você às Eu vezes não. se veste de verde, mas significa que você faz fotossíntese. Não, é uma da Amazônia, né? Enfim, é outra pasta, gente. Se a gente pode discutir política de um lado, Não, é assim. o meio ambiente a gente compartilha. Ou você- a gente ou você- compartilha. Eu a mesma achei, preocupação. eu achei que você fosse o periquitão, eu vi que você é o Eu hortelãzão. sou o hortelãzão. Não, é assim, essa coisa não é de direita e esquerda ser... Ou você é a favor do meio ambiente ou você é um idiota, é só assim, é isso. Pois é, porque na hora que acabar, viu? Na hora que acabar. Você acha que fizeram transmissão na Lua, ô Lobo? Ao vivo? Você acha que entraram mesmo ao vivo da Lua? Não tenho a menor ideia. Porque não vai Mas tem dar. O Cacilhas acha que foi armado. né? Mas tem muita gente eu que acha acho. que não existe. Não Eu existiu. Nunca foi pra Lua, esse negócio é uma mentira. Não vai dar pra gente. Que é um filme de Hollywood. A Terra é plana. O Stephen Curry acha que a Mas Terra pois plana. é, as pessoas O acham... Stephen Curry é Acho que o terraplanista. Dwayne, acho que o Kyrie Irving também. E alguém zoou isso outro dia, né? Com o do Curry. Algum jornalista ou outro... Não, acho que foi outro jogador que brincou. Não, mas falou- sinceramente, o que o Sol faz na visão dos terraplanistas? Quando o Sol se põe, o que ele faz? Ele vai pro outro lado. Alguém Correndo? desligou da Não, ele vai pra tomada. parte de trás. Você é a parte de Mas que trás. parte de trás? A Terra é chata, né? Ele tá no fundo da Terra. Não, peraí, a Terra, Não dá, a Terra tá na vertical? Tem alguns que daí vai pro outro lado. Eu achei que era plana, Não, mas é tem dois, horizontal, não é né? isso. Acho que tem dois. Quando um tá em cima, o outro tá embaixo. É tipo turno de guardinha. apaga, Assim. apaga e acende, entendeu? Ah, Não, mas, tá bom. mas espera, ela é plana, mas tem coisa dos dois lados, então? Tem gente que acredita nisso. Eu achei que era Tinha plano. coisa dos dois lados? Achei que por era isso- plano, Não, plano, não, né? segundo mas o sol do Nando tem Reis. gente que acredita nessa teoria e tem gente que acredita que é plano, só que não tem o fundo, né? Tem que ter a parte de trás. Se ela é plana, ela tá onde? No chão. Que chão? Né, no universo, tá onde? Enfim, gente, Champions Não, League. sabe o que você faz? Vai, Ah. quando você pega avião de Los Angeles pro Japão ali, não sei o que, você vai como? Pra quem acredita que a Terra é plana, como é o trajeto? E é Não, pior, quando você vai, tá tipo Nova York e vai pra Moscou, alguma coisa assim, algum lugar por ali, você vai pelo Polo Norte, né? É. Como é que, se a Terra é plana, como é que você vai indo pro norte e você chega no norte também? É uma loucura. Os caras- E o pessoal do War, o pessoal da Grow, não dá pra atacar Vladivostok pela Groenlândia. Não tem condição. Parece que é perto, mas é longe. A não ser que os Eu caras assisti. achem que tem aquela flechinha. É plano, mas tem É. aquela flechinha que, tipo, sei lá, você dá a volta, desaparece Isso, num andar e aparece no É outro. tipo videogame, né? É, Você sai é, de um lugar e aparece no outro. Atacar no É um pontilhado. túnel, do Super Mario, né? Você... O tempo já finda, já estamos perto do fim, mas temos Champions League pra contar. Jogo de ida dá pra conversar na maciota, né? Depois a gente fala tranquilo. a Depois Roma ganhou do Porto. a Roma não romou. Essa é a manchete. Ainda. O Manchester Romou. tomou um O cacetinho do Manchester Paris Saint-Germain. É como... O Borussia Dortmund, falei hoje com o Gerd Wenzel, almocei com o Gerd Wenzel, veja você a honra que eu tive hoje, almocei com o uma Gerd grande Wenzel, ele comeu metade do prato, ele não gostou da comida. Acontece, É um- ele pediu um cordeiro, Chanceler é exigente, o né? cordeiro veio ruim, tem que devolver mesmo. Acontece. Ele que O Dortmund ele estava inconformado. protagoniza o Bundesliga no ar aqui. né? Isso, e o Dortmund fez um grande primeiro tempo e perdeu de 3-0 no segundo tempo, vai entender. E o Ajax, roubado pelo Real Madrid, perdeu por 2-1. Roubado. É com vocês. O Manchester United e Paris Saint-Germain acho que foi o grande jogo da rodada, né? E foi um jogo bem interessante
porque a gente esperava, quando saiu o sorteio, que o Paris Saint-Germain fosse ser muito favorito. Mas desde então o Mourinho foi demitido, o Manchester United melhorou, o PSG perdeu seus dois dos seus principais jogadores, né, o Cavani e o Neymar, e aí o confronto pareceu muito mais igual. E foi um jogo muito equilibrado. O Paris Saint-Germain, o Tuchel escalou o time ali com 3 zagueiros, e com o Marquinhos e o Verratti de volante, liberou os laterais, porque é o que ele tem, né? Falta muito meio-campista para o Paris Saint-Germain. Então a ideia era usar a velocidade do Mbappé de centroavante, já que não tinha o Cavani, e as laterais para tentar pegar o Manchester United no contragolpe. Isso não aconteceu no primeiro tempo porque foi muito igual a posse de bola e o Paris Saint-Germain com muita dificuldade para tocar. Acho que o Manchester United deu azar também, porque no intervalo ele já perdeu seus 2 jogadores de lado, os 2 jogadores mais velozes do time, né? Que dão essa velocidade desse time do Solskjaer, o Martial e o Lingard. E aí o Solskjaer decidiu, em vez de puxar o Rashford pro lado, botou o Mata e botou o Sanches, que eu não sei o que aconteceu com ele. Acabou o Sanches. Eu acho tá que sem alma. O Sanches tá vivendo o Space Jam, lembra? Isso. Algum monstro roubou o talento dele. Esse crédito vocês podem me dar, porque o Sanches, eu falo, assim como o Titiarito, eu sempre falei, não é o jogador que vocês acham que ele é, e não é, tanto que não tá jogando. E aí o Paris Saint-Germain conseguiu um gol numa dessas jogadas, bola pela direita, o cruzamento, o Mbappé cavou um escanteio, no escanteio saiu o primeiro gol. E aí abriu o Manchester United e poderia ter feito até mais do que 2, poderia ter feito 3 ou 4 ali, porque o Mbappé teve chance muito boa, o Bernat teve chance muito boa. Com o Mourinho tinha sido 0x0, né? Resumindo. Não sei, talvez fosse 2x0 também, vai saber. Mas, claro. O que eu acho interessante disso é para tentar só desmistificar um pouquinho essa ideia que eu vejo muito, principalmente nos jornais ingleses, de que o Paris Saint-Germain joga melhor sem o Neymar. Né, aliás, teve uma coluna que você estava lendo do Jonathan Wilson, né? Jonathan Wilson, que é bom, ele tem ótimos livros e tal, mas diz que o Neymar atrapalha o time porque ele não marca lateral. Aí eu fiquei um pouquinho também, né? O Neymar é um baita de um craque, todos os problemas dele, ele é um baita. Não, e ele faz tudo no PSG. Exato, né? Ele basicamente ele arma, ele deixa os caras na cara do gol. O pessoal descobriu o Zagallo 50 anos depois. Não, é que assim, primeiro que virou uma modinha lá na Europa, principalmente, uma modinha de criticar o Neymar, achar que o Neymar, assim, é quase que o pior jogador do mundo. Daqui a pouco vai falar que o Neymar, assim, não teria lugar no Nimes da França. Então, assim, daí já tem... Agora, de qualquer forma, é importante para o Paris Saint-Germain ter uma vitória grande dessa e se confirmar a classificação depois em Paris, o que neste momento parece bem provável, porque o Paris Saint-Germain passa a ter uma eliminação, uma classificação grande nessa trajetória recente dele. Porque o Paris Saint-Germain até mostrou bom futebol, mostrou um nível competitivo alto, mas quando pegou times grandes acabou perdendo. Ou porque deu azar, ou porque, contra o Manchester City, há 3 anos, é um pouco de azar. Dominou o jogo de ida, mas empatou. Foi bem melhor que o Manchester City no jogo de ida, mas acabou dando azar nas jogadas, empatou depois, acabou sendo eliminado fora. O City do Manuel Pellegrini. O City do Pellegrini. Depois, contra o Barcelona, teve uma dos Barcelona que simplesmente faltou camisa, o Barcelona foi lá, o Davi Luiz tomou bola no meio das pernas. Teve uma outra no Barcelona, que é dos 4x0, 6x1. Que tudo bem, o Paris Saint-Germain fez um jogo ridículo, mas o jogo foi muito roubado. Também em favor do Barcelona. Na verdade, eu diria ao contrário. Tudo bem, o jogo foi muito roubado, mas o Paris Saint-Germain fez um papel ridículo. De qualquer forma, assim... levar daquele jeito não dá. O Paris Saint-Germain, para ele até se sentir como eu sou um time grande da Europa, ele precisa de um resultado desse. Você sabe o que eu achei interessante? Se conseguir tirar o Manchester United sem Neymar e Cavani, é uma coisa que, assim... Pode não ser campeão da Champions League esse ano, mas vai chegar assim, nós já tiramos o Manchester United que estava voando. E o que eu achei interessante disso é que o Solskjaer, depois do jogo, disse que faltou experiência para os jogadores do time dele. Que o Paris Saint-Germain jogou com mais casca esse jogo. Cavou a falta, matou tempo, soube jogar um jogo eliminatório. Que é justamente o que a gente dizia dos adversários do Paris Saint-Germain nessa época. Então eles estão ganhando essa casca, né? Na temporada passada, quando o Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Real Madrid, no jogo de ida em Madrid, o Paris Saint-Germain tava 1x1, o jogo o Paris Saint-Germain tava melhor, só que daí na hora H tomou um segundo gol de besteira, daí o time balançou, tomou o terceiro no final. E daí no jogo de volta não ia no lado rolar, do Manchester United, desde a aposentadoria do Ferguson, o David Moyes ainda é o único treinador que conseguiu ganhar um jogo de mata-mata de Champions League. Então mostra o quanto o Manchester United, que é aquela história da camisa, né? Tem uma camisa gigantesca, mas esse time, nos últimos anos, não tem jogado mata-mata de Champions League. Esses jogadores não têm jogado mata-mata de Champions League. Então isso também prejudica um pouco, né? Por exemplo,
a expulsão do Pogba. Que foi ridículo, aliás. Pra mim hein? também foi, eu achei que foi... Pô, mas o Pogba jogou final de Copa do Mundo. Não, o jogou, Lukaku claro, jogou claro. semifinal de Copa do Mas, Mundo. mas ali no... O Lukaku eliminou o Brasil, pô. Sim, eu sei. Os jogadores são experientes, né? Alguns jogadores do Sim, Manchester sim. United são experientes, Eu mas tô- esse eu tô- time Mas como ele um todo perdeu. Mas você sabe que não tem essa experiência. você está muito alinhado com o podcast do Guardian, que falou hoje exatamente isso daí. Primeiro, ter perdido os 2 jogadores de lado foi muito crucial pro time, Sim. porque era uma estratégia, é um jeito de jogar do Solskjaer e ele não tem outro jeito. como o Ele United não tem tem plano jogado, B, ele exato. não tem outro jeito de jogar. E eles falaram exatamente isso. Era pra tirar o Rashford do meio e jogar na ponta, porque ele é uma opção de velocidade que o Alexis Sanchez não é. O Alexis Sanchez é carniça. E é ruim. E aí perdeu essa velocidade justamente onde o Paris Saint-Germain acabou dominando o jogo, né? Porque fez os laterais, os alas, né, acabarem impondo ali uma maioridade, né, uma superioridade numérica no meio. O Manchester United não conseguiu jogar, e sem o Pogba, que é a única armação do time, né? É o único jogador que arma alguma coisa. Se você anular o Pogba, e aí eu acho que vale destacar o homem do Marquinhos, jogo. né? O Jogou Marquinhos muita bola. jogou uma bola absurda. Ele pôs o Pogba no bolso nesse jogo. Então, é algo... E tava no campo todo, jogou de volante mesmo. Não era o terceiro zagueiro, era volante. Foi muito bem, muito bem no jogo. A ponto de a gente olhar pra trás e falar, putz, se é ele no lugar do Fernandinho contra a Bélgica, talvez rendesse mais, já que o Fernandinho não conseguiu render. Mas isso é fácil falar agora, né? Era difícil tomar essa decisão E olha na que hora. O Tite já né? chegou a escalar o Marquinhos de volante na época do Corinthians. Ele achava Aliás, que o Marquinhos era muito baixinho pra ser zagueiro, botava ele de volante. Pois é, mas é Não, engraçado é outro porque, momento, né? tô zoando. O Marquinhos, ele já tinha jogado outras vezes assim. Jogou contra o Liverpool, assim, nessa temporada. Não, e- jogou e não tinha várias sido- vezes já. Jogou os 2 contra o Liverpool assim, e jogou não as 2 tinha contra o sido Lyon assim. uma partida tão incrível, Não. então também era difícil justificar, né? Assim, olhando pra trás, eu até vi muita gente falando isso, eu também penso, putz, podia ter sido melhor, mas isso é meio gato mestrismo agora, né? Na hora, É assim. era difícil defender essa E na ideia. seleção, pra improvisar, Pois é mais difícil, Não, e o né? Fernandinho é um jogador adequado pra, assim, não fez um jogo bom, mas é um ótimo jogador que vinha, que vem num grande E time. segue num grande time, jogando muito bem, jogando sendo muito um bem, dos sendo principais titular. jogadores. Ainda assim, né, jogando nesta função, nessa posição, então assim, não é que assim, não, você teve que, tipo, sei lá, o Brasil Pode em pôr 98, na conta do professor Tite. O Brasil em aí. 98 teve que colocar o Zé Carlos de lateral direito na semifinal É, contra a aí- Holanda porque o Cafu tava suspenso. E daí ficou naquela coisa, putz, mas é pra Paulo Zé Carlos, será que não valia mais a pena ter improvisado O Flávio Não, quem que tava de... Doriva na É, lateral, alguém qualquer de- coisa assim. Mas não é o caso, né? Era um reserva à altura, um reserva, Era um reserva. conceituado. Se não era uma posição que você tinha que É inventar que, assim, moda. é que na seleção brasileira, principalmente, pra você improvisar, você vai ter algum jogador que faz aquela função em algum lugar do mundo, né? Então é difícil, No mas caso Não, do por Brasil exemplo, é difícil ter digamos- um... Fazendo, é até difícil pra ter gente alguma posição que não exista. juntar os assuntos, né? Eu acho que o que se critica no Neymar, mais do que o futebol, é essa coisa de que quando ele está em campo, o jogo se centraliza nele. Eu não acompanho tanto o PSG. Acho que no caso da seleção brasileira tem alguma coisa aí. E eu dizia na época da eliminação do Brasil, o Brasil perdendo o jogo e o Neymar é o último jogador a voltar para o campo. Ele não é o primeiro a voltar com a bola na mão, falando vambora, vamos lá. Acho que essa é uma crítica que ele merece receber. Mas de fato, como disseram os amigos, o Neymar, porque é uma pessoa esquisita, o futebol dele leva muito mais porrada do que merece, né? Ele é um dos melhores jogadores do time e ele, no PSG, ele é o principal jogador. Assim, muita gente ficou Não, achando... e assim, ele é o maior jogador da história do PSG. E o maior desde jogador, Ibrahimovic. brasileiro. desde o fim da carreira dele. E o maior Desde que o jogador Ibrahimovic brasileiro saiu. desde o Pelé, né? Então, daí já não sei. Não, Se bem que, olha, daqui a pouco o Mbappé vai ter passado o Neymar como o melhor jogador do Paris Saint-Germain desde a O saída do Neymar é Ibrahimovic. tranquilamente um dos 3 melhores jogadores do PSG e acho que a gente não precisa ficar discutindo muito além disso. É um dos 3 melhores do PSG e ninguém discorda. Atual. Isso não tem Atual, como atual. discordar. Atual, né? Na carreira, na história já Só pra falar aqui do outro jogo, que acho que é importante, o Ajax fez uma partida. É engraçado que a gente, durante o jogo, eu até falava isso, o Ajax tá jogando muito e vai perder.
E jogou... O futebol holandês tá virando um mexicano, vai. e jogou isso, né? muito e perdeu mesmo. Até na hora de ser prejudicado pela arbitragem, tá ficando problema- igual o mexicano. Apesar O que eu problema é acho que aprender foi a bem falar. anulado O problema é o aprender gol. a falar. Jogamos como sempre e perdemos Eu como não sei, nunca. eu- Ao contrário, né? Jogamos como nunca e perdemos como sempre em holandês. Isso É o mais Felipe, difícil. Felipe Santos Souza, com toda certeza. Com toda sabe, certeza né? sabe. É. Senhoras e senhores... Só pra E terminar, o Vinícius Thiago, Júnior só é muito rapidinho, bom, cara. O Vinícius Júnior é um cara muito bom. raciocínio. um parabéns pro Tottenham, né, que ganhou de 3-0 do Dortmund. E assim, um trabalho excepcional do Pochettino, porque essa temporada foi cheia de problemas. Os caras perderam o jogador por lesão, o estádio que tinha que abrir não abriu, não contrataram ninguém. E o Tottenham tá... E não contrataram ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém, zero, Literalmente zero, não nenhuma contrataram pessoa. ninguém. Foi a primeira Como é que- vez como é que da o- história da Premier League, Ninguém- desde ninguém a... contratou, que não- um time não contratou ninguém. Desde que existe e já. tá, e tá a 5 pontos dos líderes no campeonato inglês, com um jogo a menos do que o City, mas tá a 5 do Liverpool. E tá praticamente nas quartas de final da Champions League. Fez um segundo tempo fantástico do Tottenham. É um trabalho excelente do Pochettino. A dica do Yamin pro Spin Sports. Quer apostar no futebol? Vê se o Ferencváros da Hungria joga em casa. Se jogar, aposta. Se perder, pode pular no meu peito. É dinheiro garantido, irmão. Ferencváros ganha. Pode colocar ali. Visitem nossa cozinha, central3.com.br, trivela.com. Apoie a produção independente, a comunicação independente, o jornalismo feito por esses meninos maravilhosos. Muito bom o obituário do Ricardo Boechat. Foi o Leandro que assinou, né, Leandro Stein? Muito bom. É sempre muito legal passar os olhos ali nas matérias, ler algumas delas. Curadoria muito boa. E quem quer apoiar a Trivela faz o que, Lobo? padrim.com.br/Trivela. Padrim é com M no final. É padrinho de mineiro. É padrim com M. padrim.com.br/Trivela. A gente tem lá planos a partir de R$10. R$10 por mês você já tá sendo padrinho. Vai receber uma newsletter toda sexta, bonitinha, com coisas que a gente prepara especialmente para os padrinhos. A Central 3 também tem seu financiamento coletivo em apoia.se/Central 3. Apoia.se/Central 3. Lá O 3 em algarismo ou é numeral. E lá você tem um vídeo e um texto explicando por que estamos nessa, porque a gente precisa financiar para fechar as contas. Porque eu já entendi como é que McDonald's não vai patrocinar a gente, nem a Pepsi, e por causa disso não deveria nem ter citado os ditos cujos... Ô, Bonsante! Tchau. Oi. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Dudu, só sobre o José Mourinho, eu vou dar uma boa notícia e uma má notícia. Ele ganhou 20 milhões de libras de rescisão no Manchester United hoje. Essa é a má notícia. Mas essa é a boa. A ruim é que ele vai ter que ver Racing e Corinthians, porque ele tá na entendi. lá no intervalo do jogo. Mas Na Dazon. Mas Dazon, desculpa. quem ganhou esse dinheiro foi ele, então pra É. mim é má notícia. Se não fui eu. Caio Maia, Obrigado, um volte abraço sempre, a viu? todos. Tem novidade em breve. Eu ouvi dizer que você andou pondo a sua voz aí em produção nova, hein? Tô de verdade. olho, hein? Anunciaremos Tô de em olho. breve, se os amigos deixarem, a gente vai fazer propaganda aqui. Tô de olho. Dos secos e molhados. Secos e molhados. Grande Caio Maia. O Biratã, o livro, obrigado pelos livros que você trouxe aqui pra gente. A gente vai tirar no sorteio aqui no palitinho quem fica com cada um. O Caio já até... fica com o do Luxemburgo. Perfeito. E até a semana. Um abraço, até semana que vem. E eu tô com um canal no YouTube agora. Oh, todo mundo da ESPN tem, eu fiz vai lá. Qual canal? É o Bira Léo. O Bira Leal. O Bira Léo, é só youtube.com/Bira Léo. Se inscreve no canal do Biratã. É isso aí. É o maior canal de... Eu nem vi, mas é o maior canal de trivias do mundo, com certeza. Desde Pelé. O Biratã Leal. Não, pré-Pelé também. Pré-Pelé também. Não, o Pelé não chega perto. Não, mas dessas é só trivias. pra gente falar de futebol e de esportes americanos um pouco. É bom, O último é bom. vídeo é de esportes americanos. O Biratã Leal, o youtuber legal. Felipe Lobo, estamos conversados, né? Estamos conversados. Um dia a gente vai convencer o Stein a fazer um canal só sobre... Obituários. Não, só sobre TV brasileira. Você não sabe o que esse rapaz entende de TV brasileira. Não tinha que deixar o Stein. negócio tinha que deixar fantástico. o Stein, o Bertozzi, o Felipe dos Santos Souza. Nossa, E seria... o Ricardo Espina. Seria a maior Ricardo Espina, que hoje convenção... trabalha no UOL, na área de análise de audiência, mas ele foi repórter da Trivela também. Os quatro juntos, assim, era o maior podcast do universo. Ia ficar uma semana, 24 horas, assim, direto. O xadrez verbal ia ficar pequeno de tamanho
Eles iam fazer um podcast Não, de 6 horas. O xadrez verbal ia mudar de nome pra dama verbal, porque assim... Muito bom. Acho que dá pra ir agora, A né? gente volta quinta-feira. Depois da dessa, semana que vamos vem. embora. Este e todos os outros programas estão eternamente na rede. Você assina no seu agregador de feed preferido, o Trivela. Assim você não precisa vir até a gente. A gente chega até você em seu notebook, celular, pager, por que não? Ou o famoso tablet, que foi um fracasso, né? As pessoas não... São muito poucos. Quando chegou o tablet eu achei que era um sucesso, mas na verdade... Muita gente tem, viu? Mas pouco. Quando chegou eu falei, puta, acabou, né? Acabou o notebook, acabou tudo. E até que não. Mas enfim. Tecladinho faz falta.